Galera, então vamos continuar nosso raciocínio de transposição de voz ativa para a voz passiva. Já mostrei para vocês como que é feita a transposição. É com esse xizinho aqui mesmo. O que era sujeito agente se transforma em agente da passiva aqui embaixo. O que era objeto direto aqui em cima se transforma em sujeito paciente aqui embaixo. Então, o aluno estudou o conteúdo foi estudado pelo aluno. Essa é uma das estratégias para fazer transposição de voz ativa para passiva. Só que tem uma outra informação super relevante. Toda vez que tiver voz passiva analítica, que é essa que a gente está estudando, porque ela é longa, desenvolvida, a gente não necessariamente vai ter a presença do agente da passiva, como eu já tinha falado para vocês no finalzinho da última aula. Só que tem um outro item que é essencial, que é a presença da locução verbal como principal no particípio. Então, toda vez que o exercício me pede para marcar a opção em que há voz passiva, um passo já é a identificação de um verbo no particípio, porque na voz passiva analítica há sempre um verbo no particípio, tá? A recíproca não é verdadeira. Não é sempre que há um verbo no particípio que haverá voz passiva analítica, mas sempre que houver a voz passiva analítica, uma das suas características é a presença desse verbo no particípio. Então, isso já ajuda também na identificação e na transposição. Agora, outra coisa importantíssima. Quando vocês forem começar a fazer os exercícios sobre esse assunto, vocês vão ver que normalmente eles colocam na questão, no enunciado, a oração na voz ativa. E pedem para marcar a opção, eles usam muito essa palavra transposição. Marque a opção em que a transposição para a voz passiva tenha sido feita de maneira adequada. Só que nas alternativas, eles não colocam a frase inteira. Eles só colocam a locução verbal. Então, provavelmente, se uma organizadora colocasse uma frase como essa numa questão e pedisse para vocês marcarem a opção em que a transposição tivesse sido feita de forma correta, nas opções apareceria era estudado, foi estudado, é estudado, fora estudado. Eles só colocam a locução verbal, que é o resultado da transposição. Eles omitem o resto da frase. Por isso que eu aconselho que toda vez que vocês tiverem que fazer uma questão como essa, peguem a frase do enunciado, façam um xizinho por conta própria e coloquem a frase toda na voz passiva para não correr o risco de errar. Porque aí vocês vão achar direitinho lá no meio qual que é a locução verbal, que no caso aqui seria o foi estudado. Um dos erros que eles mais provocam na hora dessa transposição diz respeito ao tempo do verbo. Por quê? Porque quando eu olho para a voz ativa, eu percebo que o verbo estudou está no pretérito perfeito. Ao fazer a transposição para a voz passiva analítica, eu tenho que manter o tempo verbal. Quem na locução verbal é o responsável pela flexão? O pobre do auxiliar. Então, se ali em cima o verbo está no pretérito perfeito, aqui embaixo o verbo auxiliar também tem que ficar no pretérito perfeito. Por isso que nas opções, se eles colocassem é estudado, era estudado, será estudado, eu já saberia que essas opções estão incorretas. Por quê? Porque não respeitaram o tempo do verbo da voz ativa. Mas, por outro lado, se a frase na voz ativa fosse o aluno estuda o conteúdo, com o verbo no presente, aí como que ficaria aqui embaixo? O conteúdo é estudado pelo aluno. Entenderam? Então, ao fazer a transposição da ativa para a passiva, olhar o xizinho, olhar também, especialmente, o tempo do verbo. Porque assim, se vocês fizerem por conta própria esse xizinho no cantinho da prova, o risco de vocês errarem é muito menor. Porque às vezes a gente fica ansioso, muito seguro, porque segurança é bom, que te faz seguir adiante. Mas segurança demais também às vezes atrapalha.
porque a insegurança, às vezes, acaba tendo como resultado a falta de cautela e, consequentemente, o erro. Então, cuidado com essa falta de segurança e cuidado também com o excesso, que pode atrapalhar. Então, façam tranquilamente no cantinho da prova, porque aí não tem chance de errar. Beleza? Agora, eu vou falar sobre um caso mais especial de transposição de ativa para passiva que eu aprendi de tanto dar aula para concursos organizados pela Fundação Carlos Chagas. Essa é a organizadora que mais cobra isso que eu vou dizer agora. Em gramáticas, a gente nem costuma ver essa informação. A gente acaba aprendendo de tanto que uma determinada organizadora cobra aquele assunto. A transposição de voz ativa para passiva analítica, quando na voz ativa já tem uma locução verbal, porque isso é possível. Quando já tiver uma locução verbal na voz ativa, como que eu vou fazer a transposição para a voz passiva analítica? Primeiro passo é entender que na voz passiva analítica eu sempre vou ter um verbo a mais em relação à voz ativa. Então, se aqui eu tenho um verbo, aqui embaixo eu vou ter 2. Se aqui em cima eu tivesse 2 verbos, aqui embaixo eu teria 3. Se ali em cima eu tivesse 3, aqui embaixo eu teria 4. Como que isso funciona na prática? O aluno deve estudar o conteúdo. Sim, mas como assim? Não, mas esse aí eu vou falar, porque de qualquer maneira, aqui eu falei que o objeto direto transforma em sujeito, que ela está perguntando a respeito de transitividade, mas aí já tem a ver com outro estilo de questão, que não é exatamente o da transposição, que aí tem vários outros aspectos. Aí eu vou falar sobre esse também. Aí, pessoal, saúde. O aluno deve estudar o conteúdo. Tudo de novo. Essa frase é composta de uma oração organizada em torno de uma locução verbal. Essa locução verbal é representada pelo deve estudar, um auxiliar e um principal no infinitivo. Todo mundo concorda? Para saber quem é o sujeito da oração, eu vou perguntar então para a locução verbal de quem ela fala. Quem deve estudar? O aluno. Então, o aluno é o sujeito dessa oração. O aluno é que deve estudar ou alguém deve estudar o aluno? É o aluno que deve estudar. Ele é um sujeito agente. Então, isso aqui é uma voz ativa. Para eu passar essa frase para a voz passiva, eu vou fazer o X. O que era objeto direto aqui em cima vai ser sujeito aqui embaixo. E o que era sujeito agente ali em cima vai ser agente da passiva. O que eu já sei em relação a essa transposição? Com base no exemplo anterior. Eu já sei que o principal fica no particípio e já sei que eu tenho que respeitar o tempo do verbo. E sei também que na voz passiva eu vou ter um verbo a mais em relação à da ativa. Então, se aqui em cima eu tenho 2, lá embaixo eu sei que eu terei 3. Opa! Uma informação. Eu sei também que o verbo principal tem que ficar no particípio. E sei que um terceiro verbo vai surgir. Mas que verbo é esse que vai surgir nessa transposição de vozes? É sempre o verbo ser. Esse verbo extra que aparece da voz ativa para a voz passiva é sempre o verbo ser. E como que ele vai aparecer? Ele vai aparecer no meio da locução. E de que forma? Da maneira que o verbo principal aqui em cima comandar. Estudar não está no infinitivo? Então, se o verbo aqui em cima está no infinitivo, o verbo extra aqui, que é o verbo ser, vai aparecer no infinitivo.
O infinitivo do verbo ser é o verbo ser mesmo, né? Se o verbo principal estivesse no gerúndio, o verbo ser apareceria aqui no meio, no gerúndio. Qual que é o gerúndio do verbo ser? Sendo. Se o principal estivesse no particípio, o verbo ser apareceria aqui no meio, no particípio. O particípio do verbo ser é a forma sido. Aparentemente é algo complicado, mas vocês vão perceber que a gente consegue fazer instintivamente, sabendo essas informações básicas. Quer ver? O aluno deve estudar o conteúdo. O conteúdo deve ser estudado pelo aluno. Isso aí. Aqui eu tinha 2, agora eu tenho 3. O verbo extra que surgiu, para que eu tenha um verbo a mais em relação à frase da voz ativa, é o verbo ser. Como o principal ali estava no infinitivo, o verbo ser apareceu no infinitivo. E o tempo verbal foi mantido, porque deve estar no presente, o deve apareceu no presente aqui também. Eu devo, tu deves, ele deve. Perceberam? Aí alguns alunos me perguntam assim, ô Cris, não é mais fácil eu repetir o verbo deve? Porque se ali eu usei o verbo deve e aqui eu estou repetindo o verbo deve, eu já posso tomar isso como regra? Não, porque o sujeito da voz ativa não necessariamente vai ser o mesmo sujeito da voz passiva. Aqui coincidiu de serem sujeitos no singular e no masculino, né? Mas pode ser que o sujeito apareça no plural. Então, a gente tem que tomar cuidado ao fazer esse tipo de questão, porque a Fundação Carlos Chagas, que é a que mais cobra esse assunto, como eu falei para vocês, faz essa pegadinha. Eu vou mostrar como que é essa pegadinha daqui a pouco. Deu para pegar a base? Então, para a gente treinar bem isso aqui, ter segurança, é língua do on, segurança. Vocês conseguem fazer essa transposição sozinhos? Eu vou passar 3 frases e vou deixar vocês tentarem. E aí, daqui a pouquinho eu resolvo. Então, vocês já podem fazer a transposição dessa aqui. Então, vou deixar vocês pensarem um tempinho. Façam o X, introduzam um verbo a mais. Esse verbo a mais vai ser o verbo ser, que pode aparecer no gerúndio, se o verbo principal ali em cima estiver no gerúndio, no particípio, se o verbo ali em cima estiver no particípio, ou no infinitivo, se o verbo ali em cima estiver no infinitivo. Aham. Não nesse tipo de questão, mas eu acho que em outras questões pode ser que apareça. A Fabiana está perguntando aqui se eles podem colocar um advérbio no meio da locução verbal para a gente ter dificuldade de enxergar. Pode ser que aconteça assim, por exemplo, o aluno tem, de fato, estudado o conteúdo. O aluno tem, de forma sistemática, estudado o conteúdo. É possível que, para dificultar a identificação, eles coloquem um advérbio no meio. Mas não é muito comum também, não. É mais raro, assim.
por isso que tem que ficar puxando setinha para um lado, puxando setinha para o outro, né? Mas a verdade é que, na verdade, igual ela falou assim, às vezes na prova, os trechos são muito extensos, então a gente tem dificuldade de identificar. Mas sabe qual que é o problema? É que às vezes a frase é extensa, mas a análise se atém a uma oração, normalmente, quando é de período simples, não de período composto. O problema é que às vezes eles colocam um trecho grande para a gente achar que está tudo relacionado, para ficar desorientado. Por isso que eu acho que assim, tudo começa pelo verbo. Se você acha o verbo, você acha o sujeito, você acha que o sujeito é agente ou paciente, você acha a complementação desse verbo, a modificação desse verbo. Acho que aí a gente vai desembolando o resto da análise, né? Isso, é por isso que eu acho tão importante a gente organizar os passos. Tipo, tem questão de verbo passiva? Ai, meu Deus, espera aí, calma. Primeira coisa, olha se é transposição de ativo para passiva. Já pensa no xizinho que você tem que fazer. E isso vai se tornando automático à medida que a gente vai resolvendo as questões. Porque aí a gente consegue desenvolver esse automatismo fora da prova. Porque pensar nisso tudo na hora da prova, sem ter pensado antes, só na aula, só se você está muito focado e você deu sorte da prova ter um nível de dificuldade baixo, mas se a prova tiver um nível de dificuldade um pouquinho mais alto, uma pegadinha como essa você falou, colocar um advérbio no meio da locução verbal, aí já ferrou, né? Aí o que acontece? Normalmente a pessoa fala assim, vou fazer uma isolada de português, porque português me ferrou nessa prova. Só que aí tem um problema. A isolada de português, ela tem um ponto positivo e um ponto negativo, na minha visão de professor. O ponto positivo é justamente oferecer a matéria de uma maneira minuciosa, sem muita pressão, porque não tem edital. Mas tem um lado negativo, que manter a motivação da turma numa isolada é mais difícil. Por quê? Porque, como eu falei, a minha analogia principal e preferida é a academia. O resultado não é imediato. E aí, quando as dificuldades vão surgindo, a gente tende realmente a ficar um pouco mais desanimado. Então, quando a gente tem edital, a gente tem menos tempo para estudar. Mas a gente fica mais motivado. O tempo que a gente tem, a gente usa para estudar. E quando a gente faz isolada, é a automotivação. Porque não tem o edital, mas é o momento, é agora que você tem que aproveitar. Né? Organizar, sistematizar. Eu achei legal que esse moço que me ligou, falando, eu passei no concurso, ele falou assim, eu gosto do jeito que você sistematiza o português. Eu falei, não, nunca tinha ouvido isso. Mas é interessante mesmo, porque é isso, tipo assim, eu vou aprender uma matéria, eu preciso colocá-la em mapas mentais, em sistemas, para eu conseguir aplicar numa questão, né? Porque existe uma distância tão grande entre a teoria e a prática, e existe uma distância tão grande entre o que a gente usa no dia a dia e o que é cobrado em prova. Então, não é só o português, pura e simplesmente, né? É um processo inteiro cognitivo. Sempre tem... esquece. Tem que repetir, tem que manter vivo, né? É verdade. E sempre, às vezes, fica alguma coisinha também, né? É a oportunidade que tem de... Vamos lá? Então tá. O aluno está estudando. Oi? Ei, Divaldo, fazendo bagunça, hein? Depois você saiu daquela boate. Tá terrível. Divaldo é nosso ator aqui da sala, né? Que apareceu na última filmagem. Será que o Paulo viu? Paulo deve ter visto. Paulo, estamos sentindo sua falta. Eu fico com vergonha. Eu sou muito sem vergonha por umas coisas que todos teriam vergonha. E eu sou super tímida por umas coisas assim. Bobas. Vai entender, né? Gente, o aluno está estudando os conteúdos. Está estudando. Eu tenho 2 verbos na voz ativa, então eu já sei que na voz passiva eu terei 3, não é isso? O terceiro verbo que surge é o verbo ser, no meiozinho da locução. Como o principal aqui está no gerúndio, eu sei que o verbo ser vai aparecer no gerúndio. Fazendo aquele xizinho,
os conteúdos, puxei de um lado, pelo aluno, puxei do outro lado. Agora, eu preciso montar a locução. Os conteúdos estão sendo estudados. Vou ter que subir morro aqui, ó. Os alunos estão, aliás, os conteúdos estão sendo estudados pelo aluno. Se aqui em cima eu tinha 2 verbos, aqui embaixo eu tenho 3. O verbo que surgiu é o verbo ser, que está no gerúndio, porque o verbo principal aqui em cima estava no gerúndio. Dessa vez eu fiz uma pegadinha. Eu não sei se alguém colocou está sendo estudado. Por quê? Porque eu sei que algumas pessoas usam aquela estratégia de repetir o verbo auxiliar. Aí, propositadamente, eu troquei o objeto direto da voz ativa de singular, o conteúdo, para plural, os conteúdos. Porque aí, quando eu fui fazer a transposição, o objeto direto aqui em cima se transformou em sujeito paciente aqui embaixo. O sujeito paciente da voz passiva está no plural. Então, a locução tem que concordar com esse sujeito paciente no plural. E quem na locução que vai lá fazer a flexão? O verbo auxiliar. Então, os conteúdos estão sendo estudados pelo aluno. Essa que é a pegadinha da prova. Por quê? Porque na hora da prova, eles não colocam a frase inteira. O que eles colocam mesmo? Só a locução verbal na alternativa. Numa questão como essa, o que a Fundação Carlos Chagas faria? Está sendo estudado? Está sendo estudada? Estão sendo estudados? Eles colocariam várias opções possíveis, se a gente fizesse sem prestar atenção nesses detalhes, sendo que só essa estão sendo estudados seria possível. Cuidado! O sujeito é que determina a flexão do verbo. Na voz ativa, o sujeito estava no singular, por isso que o verbo aqui ficou no singular. Só que o sujeito da voz passiva é outro. E o sujeito da voz passiva agora está no plural, então o verbo tem que ir para o plural. Então acompanhou o tempo presente, mas virou plural, porque agora ele tem que concordar com o sujeito da voz passiva. Entenderam essa maldade? Vocês vão ver questões da FCC na lista de exercícios sobre isso. Por isso que eu insisto, se você fizer o xizinho, a chance de você errar isso é bem menor. Porque você vai observar o tempo do verbo, mas você também vai ficar atento à flexão com o sujeito. Entenderam? Beleza? Então tá. A de baixo, o aluno tem estudado o conteúdo. Tem estudado é a locução verbal, com 2 verbos, sendo que o principal está no particípio. Vou introduzir um verbo a mais para fazer a transposição para a voz passiva analítica. Então, eu não vou fazer o xizinho aqui para a gente não perder muito tempo. Mas, eu já consigo saber que o conteúdo vai ser o sujeito paciente. Eu vou ter que colocar o verbo sido, que é o verbo ser, né, no particípio, já que o principal aqui em cima está no particípio. E aí, o resultado dessa transposição ficaria: o conteúdo tem sido estudado. Ela perguntou, essa regra do 2, 3 é para qualquer situação? Qualquer situação que envolva transposição de voz ativa para passiva. 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4. Ou seja, na voz passiva é um verbo a mais. Tá, aqui ela perguntou, o tem continua. Por que que o tem continua? Porque o conteúdo voltou para o singular nesse outro exemplo. Entendeu? O conteúdo tem sido estudado. Mas, se aqui estivesse no plural, o aluno tem estudado os conteúdos. Aí como que ficaria? Os conteúdos têm sido estudados pelo aluno. Entendeu? Então, quem que vai comandar o sujeito da voz passiva?
É o objeto direto que era da voz ativa. Se ele estiver no singular, ele vem para cá como sujeito no singular. Se ele estivesse no plural, ele viria para cá como sujeito no plural. Entenderam por que é importante fazer o x na beirada? Porque na hora da prova, só vai ter isso lá na opção. Você que tem que fazer esse esquema todo sozinho, que a organizadora não faz isso, não. E às vezes eles nem usam a palavra vozes. Eles só colocam, marca a opção em que a transposição foi feita de forma adequada. Aí você tem que adivinhar que a questão é sobre voz passiva. Mas já sabendo o caminho das pedras, não tem erro. Agora, uma situação inédita, que é quando na voz ativa eu já tenho 3 verbos. Aí na voz passiva eu vou ter 4. Olha que legal. O aluno deve ter estudado o conteúdo. Fiz o X. O conteúdo deve ter sido estudado. Aí o verbo ser apareceu antes do principal. E aí eu tenho essa locução zona, formada de 4 verbos. Isso aí eu vi cair numa vez só na Fundação Carlos Chagas. Mas aí vocês viram que o esquema funcionou direitinho. Tá vendo? Existem vários detalhes que as organizadoras usam para tentar fazer o candidato errar. Nós temos acesso a todos, mas nós precisamos, né, organizar as informações para não deixar passar nada na hora da prova. Por quê? Porque se você quiser ser um analista do TRT, se você quiser um cargo melhor, assim, né, um cargo que seja bem remunerado, num lugar que tem um bom não tinha feito isso hoje ainda, né? Um bom plano de carreira, as questões vão tendo níveis de dificuldade mais altos. Não tem jeito, né? Então, a gente tem que se preparar para tudo, para a gente passar no concurso que a gente quiser. Oi? Não, a locução verbal, né? Ele perguntou, a locução verbal, então, é formada de 2 ou mais verbos? Na prática, sim. Mas na teoria, não. Na teoria, eles colocam que a locução verbal é formada de verbo auxiliar à esquerda e verbo principal à direita, sendo que o verbo principal se apresenta numa das formas nominais do verbo, infinitivo, gerúndio, particípio. Mas numa situação como essa, tem o tal do tempo composto, que acontece... Tá, ele perguntou, como você vai distinguir o tempo composto da locução verbal? Você não vai distinguir, porque todo tempo composto é uma locução verbal, entendeu? Então, todo tempo composto, que é aquele caso que eu falei da PM do Piauí, quando eu falei do pretérito mais que perfeito composto, né? Ele havia cantado, ele tinha cantado, que é a forma do tempo composto que corresponde ao cantara, né? Do pretérito mais que perfeito simples. Estão lembrados, mais ou menos? Então, aquilo é uma locução verbal. Só que quando a locução verbal é formada de ter e haver à esquerda, mais um verbo principal no particípio, a gente fala que aquilo é um tempo composto. Mas isso é irrelevante. Só cai mais quando a gente tem o pretérito mais que perfeito. Então, todo tempo composto é uma locução, mas nem toda locução é um tempo composto. Entendeu? Então, não precisa fazer distinção. É isso. Mas, para efeitos práticos, o principal é sempre o último à esquerda, né? O principalzão, assim, sabe? Mas, assim, não tem muito erro, não. É só aplicar essas estratégias mesmo. Pessoal, transposição de ativa para passiva analítica tem relação com tudo que a gente viu aqui agora. Mas, existe também um coleguinha que sempre aparece junto do analítico, que a gente pôde ver ao longo do curso. Quem que é o parceirinho do analítico? Quem que entra nessa parceria do lado oposto? O sintético, né? O analítico é o contrário do sintético. Então, o que que acontece? A voz passiva também pode ser compactada. De que maneira? Com a estrutura verbo mais se, que é chamado de pronome ou partícula passivadora, mais o sujeito paciente.
Então, essa é a estrutura de uma voz passiva sintética. Como a voz passiva é sintética, de alguma maneira ela vem resumida. Como ela vem resumida? Com um verbo, um se, que transforma esse verbo em verbo apassivado, e o sujeito paciente, que é o termo obrigatório na voz passiva. Quem não aparece aqui, porque não há espaço para ela, é o agente da passiva. Para ela não, para ele, né? Não há espaço para ele, porque aqui a voz passiva é sintética. Então, o agente da passiva não aparece. É só o sujeito, o verbo e o se, nessa ordem que eu coloquei. Então, como que eu vou fazer a construção da voz passiva sintética que eu quero aqui? Eu vou pegar o verbo, vou pegar um se para passivar esse verbo e vou colocar agora um sujeito paciente. Aluga-se casa. Espera aí, então isso aqui é uma voz passiva sintética? Sim, porque eu tenho um verbo, tenho um se para passivar esse verbo e depois tenho um sujeito paciente. Eu vou combinar com vocês o seguinte: quando eu for me referir ao se como pronome apassivador ou partícula passivadora, eu vou usar a sigla PA, tá? Então, eu vou usar PA para pronome apassivador, porque eu vou ter que falar sobre esse se em outras aulas. O que acontece? O problema dessa matéria aqui é que ela também não pode ser vista isoladamente. Porque em concurso público, quando eles querem que vocês identifiquem alguma coisa relacionada à voz passiva sintética, eles fazem a oposição desse assunto com outro assunto que eu vou ter que puxar para a aula de hoje, que é o se como índice de determinação do sujeito. Então, propositadamente, eu vou fazer uma cirurgia na matéria de sintaxe, vou trazer uma informação e colocar aqui. Por quê? Em questões de concordância verbal, esse assunto é muito, muito, muito frequente. Quando o assunto é transposição de voz ativa para passiva analítica, identificação de agente da passiva, de voz do verbo, flexão do verbo, é o que a gente viu até agora. Mas quando o assunto é voz passiva sintética, aí eu entro com a oposição do sujeito indeterminado. Vocês vão entender por quê. Calma lá. Eu tenho que organizar as informações aqui para a gente não embolar o meio de campo, que é muita coisa. Copia ainda não, tá? Vamos organizar juntos isso aqui. O se pode ter várias funções na língua portuguesa, mas o se que mais cai em prova, disparadamente, é o se que pode ser pronome apassivador, que é esse que faz parte da voz passiva, e o se, que é IS, que é o que aparece quando o sujeito é indeterminado. Agora, o se não vai ser mais chamado de pronome apassivador, e sim de índice de indeterminação do sujeito. Ah, tá. Indeterminação, né? Terminação do sujeito. Então, tá. Vamos desenvolver o sistema aqui.
Isso aqui, eu já posso contar para vocês que é uma voz passiva sintética. Daqui a pouco eu explico por quê. Mas, por enquanto, vamos pensar no quesito básico. Se esse verbo é um verbo na terceira pessoa do singular, eu alugo, tu alugas, ele aluga, ele deixou de ser um verbo simplesmente conjugado na terceira pessoa do singular do presente quando ele recebeu esse si. Porque esse si veio aqui e fez assim. Ele apassiva o verbo. Por isso ele é chamado de pronome apassivador. Partícula apassivadora. É como se ele tivesse uma varinha e fizesse assim, tum, apassivei esse verbo. A partir do momento que esse si transforma esse verbo num verbo apassivado, o que aparece depois do si não é mais objeto direto. O que aparece depois do si é sujeito paciente. Por que tem que saber isso? Porque na hora da prova, você erra feliz numa questão de funções sintáticas dos termos grifados, se eles grifarem em casa e perguntarem, casa é objeto direto? Aí a pessoa vai lá e faz assim, quem aluga? Aluga algo. Aluga o quê? A casa. Aí a pessoa fala, o verbo é transitivo direto. A casa é objeto direto mesmo? Não é perigoso a gente errar desse jeito? Se eu dissesse, eu alugo a casa, ou ele aluga a casa, tudo bem. O a casa é objeto direto, o a casa é objeto direto, porque quem aluga, aluga algo, quem aluga, aluga algo. Mas o que apareceu de diferente nessa oração de baixo? O si é mágico. Ele faz assim, ó, agora esse verbo é apassivado. Então, o que aparecer aqui depois não vai ser mais objeto direto, vai ser sujeito paciente. Porque essa é a estrutura da língua portuguesa. Essa foi uma construção elaborada justamente quando a intenção é fazer uma voz passiva sintética. Entenderam? Aí tá. A partir do momento que você fala, então tá, isso aqui é uma voz passiva sintética, você falou que o si fez a mágica, então a casa é sujeito paciente. Acredito que você está me dizendo. Mas não engoli muito bem, não. Mas por que isso aqui cai numa questão de concordância? Porque vem lá o cara, né, dono da imobiliária, e coloca assim, ó, aluga-se casas. E aí, na questão de concordância verbal, eles querem que vocês saibam se aquele aluga ali vai continuar no singular ou se ele vai para o plural, porque casas foi para o plural. Vamos pensar? Quem é que manda na flexão do verbo? Sujeito. Eu vou, nós vamos. Eu não posso falar nós vai, porque se o sujeito foi para o plural, o verbo também tem que ir. Se eu estou contando para vocês que isso é voz passiva sintética, significa que o que vem depois do si é sujeito paciente. Se esse cara aqui é o sujeito, é ele que manda na flexão do verbo. Então, pessoal, se o caso está no singular, e o caso é o sujeito, o verbo fica no singular mesmo. Mas se o casas foi para o plural, ele é o sujeito, é ele quem comanda a flexão do verbo. Então, o verbo também tem que ir para o plural. Então, o certo em relação à concordância seria que eu dissesse alugam-se casas. Porque se isso é sujeito e isso está no plural, o verbo também tem que ir para o plural. Agora, por que eu precisei falar sobre esse assunto e precisei puxar o sujeito indeterminado? Porque existe uma construção muito parecida com essa que não forma voz passiva sintética, e sim sujeito indeterminado. Uhum. Não. Perguntou o negócio que não vai ter sujeito a agente ali. Não, é só paciente mesmo. Mas deixa eu
continuar o raciocínio, depois vocês vão perguntando. Precisa-se de vendedores. Ai, meu Deus, é muito parecido com o de antes. Tem o verbo, tem o se e depois tem a palavra no plural. Então, será que vendedores é plural? Eu tenho que colocar o verbo no plural também? Precisam? Não. Porque isso aqui é sujeito indeterminado. Gente, quem é que manda na flexão do verbo? Sujeito. Mas o sujeito aqui é indeterminado. O verbo, coitado, não tem com quem concordar. Então, ele fica invariável. Ele não pode ir para o plural. Por quê? Porque isso aqui é um sujeito indeterminado. Mas é óbvio que agora vocês devem estar pensando assim, puta que pariu. Desculpa, esqueci. Vocês devem estar pensando assim, poxa vida. Beleza, a Cris falou que isso é voz passiva. Então, se é voz passiva, aquilo é sujeito paciente. Se o sujeito manda na flexão do verbo, o verbo vai para o plural, porque casas, que é o sujeito, está no plural. Beleza, eu aceitei. Agora, ela me falou que esse aqui é um caso sujeito indeterminado, mas a construção é muito parecida. Mas quando o sujeito é indeterminado, o verbo não pode ir para o plural, porque o sujeito é indeterminado, o verbo não concorda com ninguém. Mas como que eu vou adivinhar quando é que a construção vai ser voz passiva e quando é que a construção vai ser um sujeito indeterminado? Aí vocês vão parar a vida e vão pensar numa palavra mágica. Transitividade. Toda vez que vocês forem analisar alguma coisa relacionada a esse si, vocês vão pensar assim, por onde começar? Para tudo, respira, torce para ninguém ter feito pum, e faz assim, transitividade. Por quê? Porque a transitividade que vai te guiar para a possibilidade de ser voz passiva ou de ser sujeito indeterminado. Porque a voz passiva só acontece com verbos que têm alguma transitividade direta. Sabe por quê? Lembram-se de quando eu fui fazer a transposição do X? Não foi o objeto direto que se transformou em sujeito? O aluno estudou o conteúdo foi estudado. Então, eu preciso de um objeto direto para se transformar em sujeito paciente. Por isso que a voz passiva, de acordo com a grandíssima maioria dos gramáticos e organizadores, só acontece com verbos que têm transitividade direta, que são o verbo transitivo direto e o direto e indireto, que eles têm um objeto direto para se transformar em sujeito paciente. E o sujeito indeterminado acontece com todos os outros, menos os que têm transitividade direta. Então, o que vocês têm que saber? Que na voz passiva, o verbo tem que concordar com quem aparece depois do si. Porque quem aparece depois do si é o sujeito paciente. No sujeito indeterminado, o verbo não varia. Porque o sujeito é indeterminado, o verbo não pode sofrer flexão. E como que eu vou saber? Para saber quando é um e quando é outro. Quando tiver transitividade direta, provavelmente será a voz passiva. Quando tiver outra transitividade, normalmente é indireta mesmo, que cai em prova, é sujeito indeterminado. Então, eu, Cris, faço assim. Apareceu, alugam-se casas. Eu, transitividade. Quem aluga, aluga algo ou alguém, não é verdade? Alugar é transitivo direto. Aí, opa! Isso aqui deve ser voz passiva. Para eu ter certeza de que isso aqui é voz passiva, pode me ajudar a fazer a leitura ao contrário, como se eu estivesse transpondo para a analítica. Casas são alugadas. Não é possível fazer isso? Lendo ao contrário. Alugam-se casas, casas são alugadas. Então isso aqui é uma voz passiva mesmo. Se isso aqui é uma voz passiva mesmo, o verbo está no plural. Aliás, o sujeito está no plural. Então o verbo também vai para o plural. Agora aqui, ó. Ai, você apareceu! Quais são os passos? Transitividade. Quem precisa de algo ou de alguém. O verbo agora é transitivo indireto. Opa, então isso não é voz passiva. Se não é voz passiva, provavelmente então é um sujeito indeterminado.
Aí, se é sujeito indeterminado, o verbo não pode concordar com ninguém, fica no singular. Essa é a explicação teórica. Daqui a pouco eu vou passar o macete. Mas antes de passar o macete, vamos colocar outras frases aqui para preencher os nossos exemplos? Alugam-se casas. Eu vou escrever errado e a gente conserta, tá? Ó, tô fazendo a questão da prova. Apareceu essa frase aqui, ó. Conserta-se roupas. Transitividade. Quem conserta, conserta algo ou alguém. Verbo transitivo direto. Opa! Deve ser voz passiva. Deixa eu confirmar. Roupas são consertadas. Deu para transpor para analítica. Isso é de fato uma voz passiva. Na voz passiva, o que vem depois do ser sujeito. Se o sujeito está no plural, o verbo também tem que ir para o plural. Então, certo seria consertam-se roupas. Vou pegar uma frase que eu já vi na Fundep. Estabeleceu-se novas medidas.